Bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Alô, moçada aí do cursinho do pré-vestibular da Universidade Federal, né, de Campina Grande. A gente, enquanto está de quarentena, está colocando e postando alguns conteúdos aqui para serem refletidos, analisados, debatidos. E enquanto a gente não volta às aulas presenciais, a gente vai ficar fazendo uns debates por aqui mesmo, tá certo? Então, sendo rápido, porque não quero fazer um vídeo muito longo, a gente vai debater um pouco sobre a conquista, ou melhor dizendo, as expedições que deram uma cara, uma face ao interior do Brasil, né? Isso requer de você um pouco de atenção, porque nós vamos retomar alguns assuntos, sobretudo aqueles que falaram e debateram sobre o princípio da colonização do Brasil, né? Desde a chegada dos portugueses, e aí um pouco de legitimação do território, de como esse território foi legitimado, como ele foi desenvolvido, e aí nós chegamos a este momento, que é o Brasil, além daquela faixa litorânea que no primeiro século, principalmente no primeiro século da colonização, foi desenvolvida, né? Para pensar isso, uma das primeiras coisas que a gente tem que analisar, e aí pensando no Enem mesmo, como é que o Enem vai pedir esse processo de interiorização de você, é pensar como se legitima uma posse de terra no Brasil. Ou seja, quando você tem o princípio de colonização, isto é uma tomada de terra. Existiam populações indígenas no Brasil e essas populações indígenas, elas são desterritorializadas, né? Um território seu, um lugar próprio seu é tomado e, portanto, você é desterritorializado daquilo que você construiu para você. Assim foram todos os processos de tomada de terras com o processo de colonização no Brasil, né? Então, nós retomando lá atrás, vamos perceber uma coisa especificamente. Os portugueses, eles legitimavam a tomada de terra por dois vieses principais. O primeiro deles era uma tomada de terra através do discurso religioso. Então, você tinha uma representação ancorado pela Igreja Católica, que ajudou em muito a colonização brasileira, de salvação. Ou seja, você salva aquelas populações indígenas e por estar salvando aquelas populações indígenas, você tem a possibilidade de tomar-lhes as terras. Isto é uma legitimação de terra. Isso aconteceu, sobretudo, como a gente já estudou, aí os outros meninos debateram nos vídeos, no princípio da colonização do Brasil. Por outro lado, você tem uma noção de ciência envolvida, ou seja, há uma imagem de progresso, uma linha construída para o progresso, e esse progresso ele era representado pelo eurocentrismo, ou seja, para legitimar também a tomada de terras, o Império Português tinha sido respaldado pela produção científica, ou seja, nós, além de estarmos levando a salvação filosófica cristã, nós estamos levando um desenvolvimento do progresso humano, porque esses sujeitos eles são atrasados e, portanto, merecem ser dominados. Na verdade, devem ser dominados para seguir um pouco a linha do progresso e tentar chegar aonde nós estamos. Assim pensavam os portugueses, pelo menos em maioria, quando vieram para o Brasil e tomaram posse, sobretudo, da faixa litorânea do país. Então, essa primeira discussão é fundamental para a gente entender que há estratégias, sejam elas através de discurso religioso, discurso científico, discurso cultural, e aí é preciso você colocar isso na cabeça, porque é isso que o Enem vai pedir de vocês, são essas, melhor dizendo, é essa multiplicidade de discursos, né, que regulamentavam, que legitimavam a tomada de posse dos colonizadores portugueses no Brasil. Por que eu discuti isso? Porque quando nós vamos entender a interiorização do Brasil, há também a criação de novos discursos, de novas demandas para legitimar a tomada de novas terras. Sempre coloque na cabeça que o processo de colonização no Brasil, ele é antes de tudo um processo de desterritorialização de povos, sobretudo povos indígenas. Então isto é fundamental. Por quê? Porque você não pensa o processo de interiorização, o processo de incursão da colônia para o interior do Brasil, como um processo natural, porque ele não foi. Nada é natural
a se falar em história. É um processo de interiorização baseado em determinadas demandas que a colônia criou. E sendo baseado em determinadas demandas que a colônia criou, ela sempre será um guarda-chuva para o problema maior do processo de colonização no Brasil, que é a desterritorialização e praticamente a dizimação das populações indígenas. Então, veja só, a ideia que nós tínhamos no primeiro princípio de colonização era que se colonizava para salvar e através de um processo de progresso que a Europa, em tese, estaria absolutamente avançada. Mas quando você vai para o processo de interiorização, você cria uma ideia a partir de novas demandas, tá certo? Então, veja só, quais demandas seriam essas? Olha só, primeiro é preciso entender a imagem estereotipada que foi criada para os sertões. Isto está, em via de regra, em alguns dos livros didáticos que foram consumidos durante o século XX no Brasil, né? Os sertões eram uma hegemonia de territórios para além dos territórios do litoral. Então, entenda, criou-se a ideia de que ser sertão era estar para além daquilo que os portugueses já tinham desenvolvido em terras brasileiras. Ou seja, aquela faixa litorânea, aquela produção de cana-de-açúcar, sobretudo no Nordeste, a ideia dos engenhos e de toda aquela estrutura cultural e econômica que existia, estava posta. E para além dessa estrutura, considerava-se qualquer coisa como os sertões brasileiros. É isso? Então veja só, quando você pensa dessa forma, você indica que a ideia de sertão, o conceito de sertão criado nessa época, é um conceito que legitimava uma ideia homogeneizada do território brasileiro. E, portanto, se legitimava essa ideia, não debatia profundamente a expressão múltipla que existia em termos culturais e sociais no Brasil. Múltipla porque haviam milhares de grupos sociais indígenas, múltiplas porque haviam centenas de milhares de línguas faladas, né? E os territórios eram diferentes e já viviam em conflitos há muito tempo. Então, quando você considera sertão como uma homogeneidade, como alguém que, ou como algo, melhor dizendo, que está além daquilo que eu já desenvolvi, sob o ponto de vista do pensamento português, você está hegemonicamente criando uma terra a ser também levada ao progresso e uma terra a ser salva pela religiosidade, sobretudo pela religiosidade cristã católica. Então você cria um estereótipo para isso, né? Eu considero os sertões, essa coisa do desconhecido para além do litoral, como um estereótipo criado e reverberado por muito tempo pela historiografia. Porque quando a gente hegemoniza nesta ideia, nós estamos suplantando, diminuindo a plura e diversidade que existia daqueles povos. Então, veja só, é importante pensar isso porque o Enem cobra isso da gente, né? De como se representavam as diversas terras que existiam no período de colonização, no primeiro período de colonização portuguesa. Ora, para a imagem do português colonizador, né, isso era representado como um grande sertão desconhecido, né? Então isto vai ser representado em pinturas, isto vai ser representado, inclusive na própria carta do Pero Vaz de Caminha e alguns escritos dele, salvo engano, é a primeira vez que aparece essa imagem de sertão como desconhecido, como aquilo que está além do que os nossos olhos e do que o nosso poder colonial domina em terras brasileiras. Então veja só, nós criamos aí uma ideia de conceito para todas as terras do interior do Brasil que massifica em uma única, em um único conceito toda a diversidade que existia. Isso facilita em muito para os discursos legitimadores do processo de interiorização do Brasil. Ora, se eu tenho uma terra só e que ela está atrasada em relação ao que existe, isso facilita para o processo de bandeirantismo, né? Para que eles tenham força para adentrar nas suas entradas aos sertões brasileiros, né? Isso facilita, por exemplo, quando da colonização a partir da descoberta do ouro, para legitimar, para que o governo português legitimasse
todo aquele processo. Então veja só, apesar de ser uma coisa, o processo de colonização ser uma coisa marcada pelo poder do império, é também algo que é minuciosamente produzido enquanto discurso. Você tem legitimações sempre que o colonizador está à frente do colonizado, né? Então você pode pensar, por exemplo, que o processo de colonização português criou um tipo de legitimação, o processo de colonização inglês criou outro tipo, ou seja, você tem coisas produzidas, né, para discutir, debater e potencializar a conquista de terras, dar legitimidade, carimbar aquilo como algo oficial, tá certo? Então veja só, entendemos, portanto, que há um processo de construção discursiva que legitime a dominação de territórios no período de colonização. Há uma imagem criada para legitimar isso. Entendemos que parte dessa imagem, durante o processo de interiorização do Brasil, ela é respaldada pela ideia de sertão grande, imenso e desconhecido. Tudo que nós ainda não podemos, por força da nossa pouca população, não podemos desenvolver. Assim, era representado pelo português a ideia dos sertões.